Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei, é aquele que vem depois de mim, é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Irmãos, nós vamos continuar então a partir do versículo 14, que é onde a gente parou na última pregação. O versículo 14 é um versículo de tirar o nosso fôlego. Muitos sermões, muitas pregações foram feitas só em cima desse único versículo. João diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Os irmãos lembram que João está aqui descrevendo o verbo de Deus e como ele usou a palavra, logos, que ele tomou dos filósofos, depois dos judeus, com aquela cultura grega. E ele está mostrando que aquele logos, a razão de tudo que os judeus, que os filósofos estavam pensando, a expressão exata do Deus invisível, a manifestação de Deus. Alguns disseram que o Logos era o mediador da criação, onde a criação toda estava. Os judeus diziam que o Logos era essa palavra ativa de Deus, a sabedoria de Deus que estava com Deus criando todas as coisas. O Filho de Deus e tudo mais que eles estavam tateando, com relação a isso. E João já veio descrevendo, como nós lemos aqui, de que o Logos não era um conceito, não era só uma ideia filosófica. Ele era pessoal, ele era uma pessoa, e é uma pessoa. E quando ele chega aqui nesse versículo 14, ele faz uma declaração chocante para os
filósofos gregos e judeus. Porque os gregos, eles pensavam que as coisas criadas, as coisas tocadas, né, era de uma natureza assim inferior, né? Que Deus mesmo não queria se misturar com essas coisas aqui. E os judeus, Deus era invisível, né? Deus, eles até começaram a usar aquela palavra menra, que depois eles associaram com logos, que era um instrumento de quando Deus se manifestava aqui, de um jeito que dava para ver. Porque Deus ninguém vê, Deus não tem pé, não tem mão, e a Bíblia fala da mão de Deus, do pé, da boca, mas Deus não tem mão, e pé e boca. Mas aqui, João e o Espírito Santo, ele diz que esse Logos, ele, como diz o irmão José Bruno, né, que meu pai mostrou, o Logos virou gente. O Logos virou gente, o Logos se fez carne. Ele tornou-se um ser humano e viveu lá nas terras lá da Palestina. E João, ele diz na carta dele que as mãos dele apalparam o Logos da vida. Irmãos, tem ideia que é isso? As mãos dele apalparam esse Logos da vida. Ele tocou. Não era um homem comum que andou aqui nesse mundo há 2000 anos atrás. Era o Logos da vida. Era o próprio Deus que se tornou carne. E o Filho de Deus, tornou-se um homem de uma maneira que ele continuou sendo e continua sendo o Logos eterno, o Criador de todas as coisas, a sabedoria de Deus, a razão, aquilo que sustenta tudo, onde ele está emprestando da sua existência para que outras coisas existam. Ele se tornou um ser humano igualzinho a gente, mas ele continuou sendo o Logos que não tem início. E isso é um mistério, isso é um mistério. Isso é um mistério como isso. Verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Com uma alma e corpo igualzinha a nossa, sem nenhuma alteração, um ser humano perfeito, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Ele não tinha pecado, mas ele era igualzinho o Vanderlei, eu. Mas ainda o Verbo de Deus que sustenta e mantém, e é a razão, e é o propósito de Deus, e é tudo. Como isso? Uma pessoa em duas naturezas, divina e humana. Em 451 depois de Cristo, depois de muita discussão sobre isso, a igreja se reuniu para tratar desse assunto. E lá, se você pode procurar lá na internet, você vai ver a definição do Concílio de Calcedônia. O que saiu de lá? Eu trouxe um trechinho para os irmãos. Diz que essas duas naturezas, divina e humana, são sem confusão. Uma não confunde a outra. Sem mudança. A natureza divina não muda a natureza humana e nem a natureza humana muda a natureza divina. Uma não muda a outra, elas ficam intactas. Sem divisão e sem separação. Não tem como separar a natureza humana e agora a natureza divina de Cristo. Não separa mais. Não teve um segundo que ele era só Deus aqui na terra, ou um segundo que ele era só homem. Isso não existe, essa separação. Sempre Deus e homem. A diferença das naturezas
não sendo de modo algum anulada pela união. As diferenças de Deus e de homem nunca foram anuladas quando elas se juntaram. Elas ficaram perfeitas. Mas sendo antes preservada a propriedade de cada natureza, concorrendo ou existindo ao mesmo tempo em uma só pessoa, em uma só hipóstase, em uma só manifestação, não dividido ou separado em duas pessoas, como alguns diziam, mas um só, e mesmo, era sempre o mesmo, Filho unigênito, Deus Verbo e Senhor Jesus Cristo. Foi assim que ele se manifestou. Em Mateus capítulo 1, versículo 21, diz assim, a profecia dizia assim, ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. O que o Senhor disse pelo profeta? Versículo 23. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Deus veio morar com a gente. Deus veio morar com a gente. E ele assumiu a nossa natureza. A nossa humanidade, ela foi feita, imagine assim, foi um projeto que foi feito para caber Deus, para que ele se manifestasse como um homem. Nós somos diferentes dos animais. Deus não se manifestou como uma jararaca, um peixe, mas foi como um homem, feito a sua imagem e a sua semelhança. É um projeto para que coubesse Deus, ou para que ele se manifestasse a nós. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 9, Paulo, ele está, de certa forma, fazendo um paralelo com essa introdução do Evangelho de João. Ele diz assim, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. No corpo de Jesus estava Deus inteiro, não ficou nem um pedacinho fora. Corporalmente, toda a plenitude da divindade. Era Deus mesmo andando por aqui. E quando os israelitas viviam nas tendas lá no deserto, Deus habitava com eles em um tabernáculo, vocês lembram? Que era chamado de tenda. E lá essa tenda era colocada bem no meio assim, do acampamento. Então eles fizeram essa tenda, o tabernáculo, e as tribos acampavam ao redor, assim, como se fosse ampliando assim, ó, o círculo. Em Êxodo, capítulo 25, versículo 8, Deus falou assim, e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Então eles fizeram aquele santuário, aquela tenda, e Deus disse que ia habitar ali no meio deles. João diz, então agora, que essa manifestação do Deus invisível que ficava ali naquela tenda, agora ela encheu uma nova casa. Ela encheu uma casa feita de humanidade. A manifestação de Deus encheu uma casa nova agora. Uma casa de humanidade. Ao Logos foi preparado um santuário, ou seja, um lugar da manifestação divina, e foi dado a ele um corpo e uma alma humana para que habitasse entre os homens. João diz ali, literalmente no seu texto, aqui no versículo 14, que o Logos armou uma tenda.
ele armou a sua tenda, ele tabernaculou entre nós. Deus veio no Filho habitar entre os homens. E agora, qualquer santuário feito de pedras, de tecidos e qualquer coisa, se tornou obsoleto. O lugar da manifestação divina agora era um homem. Era um homem que foi cheio de Deus. Era Deus manifestado na natureza humana. E o próprio Jesus, em João capítulo 2, versículo 19, ele fala assim, quando os judeus estavam ali questionando ele, Jesus respondeu e disse-lhes: destruí esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Não foi isso que ele disse? Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Aquele templo de pedras que foi erguido e tudo mais, esse daqui, né, que já estava, era a reforma, né, 46 anos, estaria se tornando obsoleto, porque agora Deus não habitava mais lá, ele habitava em humanidade. Ele se tornou um homem. Em João, capítulo 4, versículo 20, aquela conversa com aquela samaritana, ela falou assim: os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, os judeus, dizem que é lá em Jerusalém, que é o lugar que se deve adorar. E Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem nesse monte aqui, nem lá em Jerusalém. O lugar da manifestação divina estava falando com ela. Deus estava falando com ela, não era mais num monte, num lugar sagrado, ou lá no templo, não era mais. Agora eles iriam adorar em espírito e em verdade. E João prossegue, né? Ele fala: vimos a sua glória. Glória como do unigênito vindo do Pai. Então ele explica aqui como que ele viu a glória. De que forma? Como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Unigênito significa único gerado do Pai. O único desse tipo, o único dessa classe. Eles usavam essa palavra para falar de um filho único, sem nenhum irmão, para falar, dando a ênfase de como era precioso e como era insubstituível, porque era único, não tinha nada igual. Foi assim que eles viram o Verbo que se fez carne, como unigênito do Pai, por natureza o único Filho de Deus. Por natureza o único Filho de Deus. Nós, os que cremos no seu nome, nós somos colocados nele por adoção e estamos sendo filhos e somos filhos nele, porque ele é o único Filho por natureza do Pai. João, ele diz aqui que naqueles dias as mãos dele apalparam um homem que era incomparável, que era totalmente diferente do resto da humanidade. Era uma coisa assim, única, distinta. Era diferente de qualquer outra criatura celestial. Era superior aos anjos, era superior a Abraão, a Moisés, a todos os profetas, a qualquer outro homem. Era uma coisa única. Era uma coisa incomparável que eles viram. E a sua glória, a sua majestade como filho não lhe foi tirada, apesar de ter sido coberta pela fraqueza da natureza humana. Porque João diz que ele viu a glória dele.
E na verdade o fato de ter sido colocado numa condição tão fraca fez com que o esplendor da glória fosse visto com ainda mais clareza, com mais força. Em Cristo eles viram a glória que era digna do único Filho de Deus. Era algo tão distinto que era a prova da sua divindade. Esse daí não pode ser um simples homem. Não pode. Com certeza, é o Filho de Deus. Era um homem verdadeiro fazendo apenas o que o Deus verdadeiro poderia viver e fazer. E eles viram a glória como do unigênito vindo do Pai, e cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Essa glória da manifestação de Deus no Logos encarnado era plena e abundante em graça e verdade, ou realidade. Era plena, era cheia. Não era mais uma graça limitada por meio das figuras e sombras lá do passado. No passado, na velha aliança, era uma graça limitada, era uma revelação limitada. Era Cristo, mas era Cristo visto através de um espelho embaçado. Era Cristo visto através de sangues de animais e de sacrifícios. Era uma manifestação não completa, ela era sombra e figura. Lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 1, diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, era uma sombra daquilo que ainda seria dado, de coisas e bênçãos futuras. E não a imagem exata das coisas, não era a imagem exata, era uma sombra. Nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano pode aperfeiçoar os que se chegam. Ou seja, ele não aperfeiçoa, é limitado, ele não chega até o final. Ele é sombra. E no versículo 2 diz assim: de outra maneira teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Era toda vez tinha que fazer, por quê? Porque não era perfeito, não era pleno. Precisava repetir e repetir e repetir. E a consciência de pecado continuava lá. Mas naqueles dias, os apóstolos viram não mais a sombra dos bens futuros. Eles viram a imagem exata das coisas. A imagem exata das coisas tinha se manifestado ali em Israel. Uma graça perfeita e definitiva. A verdadeira bênção, a verdadeira alegria tinha se manifestado. Versículo 15. João, esse aqui é o João Batista, dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. João Batista era 6 meses mais velho que Jesus, não era? Mas ele falou: não, ele existia antes de mim. Ele é superior a mim porque ele existia antes de mim. Ele bradava essa eternidade de Jesus Cristo junto ao Pai e a sua superioridade. Os irmãos lembram que eu disse que algumas pessoas tinham dificuldade de deixar de seguir João Batista para seguir a Cristo, né? E isso durou por muito tempo. João está deixando bem claro já no início que Jesus é muito superior a João Batista. Não havia razão para João Batista ser exaltado ou seguido, porque ele mesmo declarou isso. E como esse maior dos nascidos de mulher, né, que foi João Batista, e o último profeta da antiga aliança, ele testemunhou essa superioridade. O verbo que se fez carne não era apenas superior a João Batista.
Ele é superior a tudo que João Batista representava, a lei e os profetas. Ele foi o último profeta que chegou e apontou tudo o que havia sido falado antes. João Batista foi o encarregado de, é esse. E esse é superior a tudo que João Batista representava, a lei e os profetas. E João diz assim que todos recebemos da sua plenitude, todos recebemos da sua plenitude. Ele não define quem foram esses que receberam da sua plenitude, quem são esses todos recebemos da sua plenitude. Mas Paulo, aos Colossenses, ele diz que são aqueles que estão em Cristo. Lá em Colossenses 2, versículo 9, ele diz aquele texto que nós já lemos: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Deus inteiro. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Aqueles que estão nele receberam a plenitude. Receberam o Deus inteiro agora. Não há nada de Deus que esteja fora de Cristo. Nada. Absolutamente nada. Ele contém toda a natureza divina e todos os atributos de Deus. Não ficou nem um pedacinho de Deus fora de Jesus. E nele também está o propósito eterno de Deus. Deus não planejou algo fora de Cristo. Está tudo nele. Ele está convergindo todas as coisas nele. Não tem nenhum propósito de Deus que Jesus foi deixado de lado e foi colocado em alguma outra pessoa, em algum outro lugar, em algum outro planeta, em alguma outra coisa. Ficou tudo em Jesus. A plenitude. E tudo que o povo de Deus recebeu desde Adão até agora foi de Cristo. E em Cristo. Mas agora a igreja recebe a totalidade, a gente recebe tudo. Eles receberam figuras, sombras, partes. Mas agora a igreja em Cristo, no Deus encarnado, nós recebemos tudo, a plenitude. Antes eram sombras e figuras que eram derivações do próprio Cristo. Era o cordeirinho lá que falava de Cristo. Era uma derivação de Cristo. Não estava fora de Cristo, mas era um cordeirinho. Mas agora é a plenitude inteiro. E ninguém foi feito povo de Deus por nenhum outro caminho. Porque ele mesmo disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Os que estão em Cristo na nova aliança, nós recebemos o máximo, a totalidade daquilo que Deus tem para dar para a humanidade, a plenitude. Mas os outros no passado, o que eles receberam foi Cristo também. E eles foram feitos povo de Deus por Cristo também. Mas eram sombras e figuras. Lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, quando está falando daqueles que iam adorar a besta e tudo mais, fala que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo é o mesmo cordeiro. E em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido. Quando?
antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Tudo foi em Cristo. Deus não tem nenhum outro meio de fazer um povo para si. É Cristo. O Logos estava no cordeiro que vestiu Adão e Eva, vocês lembram? Que foi vestido com a pele de um cordeirinho que foi morto. Ele era o descendente que pisaria a cabeça da serpente, não era? Talvez Adão e Eva pensou que fosse o próximo ali da geração. Ele estava lá na arca. Ele era a arca, o salvador da humanidade. Abraão viu o seu dia. Abraão lá atrás viu o seu dia e se alegrou. Moisés contemplou a sua vergonha, não foi? E o seguiu. A pedra que seguia o povo no deserto era quem? Cristo. Quem que era o pão que descia do céu? Era Cristo. Ele estava nos sacrifícios. Quem era o sumo sacerdote? Era Cristo. Ele estava no tabernáculo, em todos aqueles objetos, aquelas coisas. Ele estava libertando o povo através dos juízes. Era Cristo. Ele era o rei segundo o coração de Deus. Era Cristo. Ele era o assunto que os profetas falavam. Não era profetado, era Cristo. A grande pedra do sonho de Daniel era quem? Era Cristo. E vai, irmãos, a gente pode ficar o dia inteiro aqui. Porque Deus só tem um propósito, Ele está todo em Cristo. E Deus está falando através de Cristo e sempre foi Cristo. Mas agora nós estamos recebendo tudo. Não só partes ou sombras. Agora o mistério de Deus foi revelado e dado plenamente aos homens. Lá em Colossenses capítulo 2, Paulo fala assim que o mistério de Deus, qual que era esse mistério de Deus? Ele disse, a saber, Cristo. Era um mistério, Cristo. Em Hebreus capítulo 11, versículo 39, fala assim, todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Agora, junto conosco, nesse único povo de Deus, agora eles foram aperfeiçoados. Agora eles receberam junto conosco tudo. E eles vão herdar todas as coisas junto conosco. É por meio do Logos que se fez carne que nós recebemos todas as coisas de Deus. Ele é que dá sentido a toda a revelação divina, no passado, no presente e no futuro. Aquelas sombras lá do passado, quem enchia ela e dava corpo era Cristo. Cristo é ao mesmo tempo a plenitude de Deus e aquele que enche todas as coisas. Ele é cheio de Deus e enche, e nunca houve nada fora dele, e não há nada além dele. Isso é tremendo. Mas Paulo disse assim, lá para os Colossenses também, capítulo 2, versículo 2. Ele fala assim, eu me esforço. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações. Estejam unidos em amor. E tinha mais uma coisa que ele se esforçava. Que alcancem toda a riqueza do pleno entendimento. Ele se esforçava para que eles entendessem, a fim de conhecer plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Ele se esforçava para que eles entendessem o tamanho disso.
E ele diz assim: nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Está tudo lá. Tudo. Tudo em Cristo. Ele queria que os colossenses alcançassem a riqueza do entendimento disso. Lá, os gnósticos, eles diziam que havia um outro conhecimento. Havia algo de Deus além de Cristo. Beleza, Cristo é bom, tal, mas tem um conhecimento de Deus, tem uma coisa que Cristo não tem. É uma gnose, é uma coisa assim que a gente recebe de Deus e só a gente tem. Mas Paulo está falando, não. Quem tem Cristo tem tudo, você pode ficar tranquilo. Foi isso que ele está falando para os irmãos. Fiquem tranquilos. Vocês têm Cristo, vocês têm tudo. E eu me esforço para que vocês entendam o que é esse tudo. Para que vocês entendam plenamente isso. Ele disse, João diz, que é graça sobre graça, não é? Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. É graça e mais graça e mais graça. É graça no lugar de graça. É graça como ondas que vão aumentando cada vez ficando maiores. Agora se manifestou a plena graça, a graça e a realidade. Aquilo que já era graça, na lei tinha graça. Aquilo que já era graça, agora é graça para valer mesmo. Agora é graça abundante. Agora, no Verbo que se fez carne, é graça plena. É a realidade daquelas sombras. E ele explica aqui no versículo 17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ele está fazendo uma comparação entre os dois mediadores, está vendo? Um veio por intermédio de um, outro veio por intermédio de outro. E ele está dizendo que Cristo é um mediador muito superior a Moisés. Moisés foi o mediador da lei que não deixava de ser graça, mas não era final ainda. O Verbo, Cristo, é o mediador de uma superior e final aliança, cheio de graça e de realidade. Em Hebreus capítulo 3, versículo 5, ele vai falar disso. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. A lei, Paulo disse, a lei era santa, justa e boa. Não era? A lei era santa, justa e boa, mas ela não podia justificar. Aquela lei que Moisés foi o mediador, a aliança que Moisés foi o mediador, não podia curar os corações. E ela, misturada com o pecado no ser humano, lá em Romanos 7 diz que ela ministrou morte. As cerimônias prescritas lá não podiam purificar a consciência. Elas se tornavam uma recordação de pecados, como diz a Escritura. Mas elas eram cerimônias de purificação e sacrifícios que eram professores para ensinar Cristo, tutores para pegar na mão e levar até Cristo. Hebreus 9:1 diz assim: por esta razão Cristo é mediador de uma nova aliança, para os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Essa semana eu vi um irmão que ele disse que é mais ou menos como se fosse um cheque predatado, né? O que eles receberam lá na velha aliança era como se fosse um cheque predatado. Alguém ia ter que depositar o dinheiro algum dia, para esse cheque ter fundo. A hora que fosse ver lá se tem dinheiro na conta, tinha que ter um depósito.
Então, na primeira aliança, aqueles cordeiros, aquelas coisas, aqueles sacrifícios, eles aprenderam Cristo, era Cristo sendo dado em sombras, mas alguém ia ter que pagar de verdade. O depósito teria que ser feito um dia, porque só aquilo ali não valia. Era só papel. E agora a gente aqui é tudo à vista. Nós já recebemos, o depósito já foi feito. Então Cristo, ele morreu para pagar também os pecados cometidos sobre a primeira aliança. E ele termina aqui: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Os judeus, eles podiam dizer: não, Moisés viu a Deus lá no Monte Sinai. E depois ele falou para a gente, ele falava com Deus face a face. Lá em Números, capítulo 12, versículo 6, quando teve uma confusão ali com Miriam, Arão, e aí Deus falou assim para eles: ouçam as minhas palavras. Quando está entre vocês um profeta do Senhor, a ele me revela em visões, em sonhos, falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar o meu servo Moisés? Mas, no entanto, João disse que ninguém jamais viu a Deus. Moisés, quando ele viu a Deus, ele viu pelas costas, não foi? A lei era como se eles estivessem vendo Deus por suas costas. Quem revela a face de Deus é Cristo. Ele viu a sua forma, a sua forma. Ele viu Cristo, a sua forma, a forma de Deus. Lembra lá em Filipenses que Jesus, que Cristo vivia em forma de Deus. Ele é a forma de Deus. Moisés viu só pelas costas e tudo que ele viu foi através do Verbo, do Logos. Pois tudo que se pode conhecer de Deus é conhecido no Filho unigênito. Quem estava realmente no seio do Pai e sabe todas as coisas de Deus e revelou o Pai foi o Deus gerado do Pai, Jesus. O que de Deus se pode conhecer na criação, irmãos, é Cristo. O que de Deus se pode conhecer lá na lei, quando a gente lê aqui o Antigo Testamento, o que de Deus dá para conhecer aqui é Cristo. E a plenitude do conhecimento de Deus é Cristo, é o Verbo encarnado. Foi quando o Logos virou gente. Quando o Logos virou gente, aí a gente conheceu Deus de verdade. Tem um irmão que disse assim: o Deus que antigamente era invisível se fez agora visível em Cristo. O Deus que antigamente era invisível se fez visível em Cristo. E Felipe falou: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta, não foi? Ô Felipe, quanto tempo eu estou aqui, você não me viu ainda? Quem me vê, a mim vê o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai. Não crês tu que estou no Pai, o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não são de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Ele disse assim: e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo,
para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. As trevas de não poder conhecer a Deus, as trevas da distância de Deus, da ignorância, da realidade do que é verdade mesmo. Ele se manifestou cheio de graça e de verdade. Irmãos, e o que nós vamos fazer agora com isso? A primeira coisa dessa introdução do Evangelho de João, que amanhã a gente já pode aplicar, a gente precisa ler o Evangelho de João. Quando você for ler João lá na sua casa, você precisa lembrar dessas coisas. Porque a intenção do evangelista foi essa. Ele fez uma introdução para que depois ele explicasse tudo isso daí no Evangelho. Então, se a gente lê o Evangelho de João se esquecendo dessa introdução, a gente não vai entender ele direito. Então, essa é a primeira aplicação. Lembre sempre, se você esquecer, volte lá, leia do 1 ao 18 de novo. É disso que o João está falando. Outra aplicação, irmãos, não sei vocês, mas eu, toda vez que eu medito aqui, eu fico meio abobalhado, assim, teve dia que eu ficar atordoado, porque não cabe na nossa cabeça, você começa a ficar zonzo, assim. Porque a gente só deve ter um senso de temor muito grande. Senso de temor muito grande. E um senso de mistério. Deus ele não é uma coisa assim, isso aí é paia, isso aí é raso. Deus é insondável. É uma coisa que é pra gente ficar assim, ó, travado da grandeza. E quando a gente vem para adorar a Deus, não é assim, isso aí é tiro de letra, isso aí eu já sei, isso eu sei de cor, sabe nada. Deus é misterioso, Ele é imenso, Ele é profundo, Ele é pesado. E quando a gente chega aqui, lembra Paulo lá, aos Romanos? Chegou uma hora que ele... Quem pode conhecer a mente de Deus? Chega uma hora que ele adorou. E é isso que acontece com a gente. A gente adora. Quando a gente vai colocando assim no nosso lugarzinho assim, e vendo a imensidão dessas coisas, a gente adora a Deus. A gente fica sem palavras. Outra coisa, irmãos, tudo de Deus para nós está em Cristo. Não tem como chegar a Deus, não tem como conhecer a Deus, não tem como receber nada de Deus, não tem como entender a Deus, não tem como ter comunhão com Deus, não tem como experimentar Deus fora do Verbo encarnado, fora de Cristo. Não tem. Todas as demais propostas do mundo são falsas e enganosas. Todas as religiões são falsas. Todos os caminhos propostos fora de Cristo são mentirosos. É o caminho de Satanás disfarçado de várias formas. Queremos Deus, só tem um caminho: Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Se você quer a bênção de Deus, você deseja Deus, você quer conhecer, você quer o seu perdão, você quer o amor de Deus, você precisa ir para Jesus de Nazaré. Você precisa ir para Jesus de Nazaré. O Deus homem, com cabelo, com olho, mas Deus. E ele realmente viveu entre nós. Ele se associou conosco de uma forma inseparável e completa. Ele
Ele veio a esse mundo aqui, ele foi gerado por uma adolescente. Ele foi criado por um casal pobre. Ele cresceu numa cidadezinha que não valia nada. Ele não nasceu grandão, ele nasceu bebezinho. O Verbo foi criança. O Verbo foi criança. Cabe isso na cabeça? Você consegue entender uma coisa dessa? O Verbo foi carregado no colo. O Verbo foi criança. Vocês, crianças, vocês podem ir até Jesus, porque ele sabe o que é ser criança. Sabia, Mateus? Ele pode socorrer vocês, crianças, porque ele já foi criança também. Ele sabe se compadecer, é um sacerdote misericordioso. Ele foi pobre e humilde também. Ele se fez pobre, manso e humilde. Você que às vezes se acha meio simplão, muito pobrão, você pode ir para Jesus também. Ele se fez como um de nós. Não existe nada além de Cristo também, irmãos. Nada. Não tem um conhecimento maior de Deus além do que é revelado em Cristo, como aqueles gnósticos afirmavam. Não tem nenhuma experiência esotérica, mística, ou qualquer coisa do gênero que pode dar algo de Deus e completar algo que Jesus não pôde te dar. Não tem. Quem está em Cristo tem tudo. Quem está em Cristo tem Deus inteiro. Não faltou nada para ele. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus está inteiro em Cristo, e se nós estamos lá, nós temos tudo. Nós não precisamos da mediação de Maria. Nós não precisamos da mediação de nenhum santo, da mediação de ninguém. Nós temos Deus inteiro em Cristo. Nós não precisamos voltar ao que era sombra e figura. As coisas que já são agora antiquadas, eram inferiores. As coisas do Velho Testamento. A gente não precisa voltar para lá. Nós estamos agora numa superior e final aliança. Agora a gente tem a realidade das coisas. Era sempre a luta entre os judeus ali do primeiro século. Era muita pressão. Era a falta de conhecimento da realidade. Eles voltavam para as práticas da lei. E constantemente os apóstolos tinham que ficar relembrando eles. Paulo lá disse, na mesma carta aos Colossenses, a carta aos Colossenses é a aplicação de João 1. Ele fala assim, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa. Pô, se você não foi no dia, você não fez aquela festa judaica, ou da lua nova, ou do sábado, você não guardou o sábado, que são sombras das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo.
Era Cristo que dava sentido para essas coisas, senão o sábado não ia ter sentido nenhum. Aquelas regras de comer e não sei o que lá e não toca, não ia ter sentido algum se não fosse Cristo. Seria loucura aquilo lá. Mas agora nós temos Cristo inteiro. Não tem mais lugares sagrados, não tem. Não tem mais um lugar onde Deus está ali de um jeito especial, não tem mais. Nós recebemos tudo de Deus em Cristo. Não tem mais restrições alimentares. Ah, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo outro. Sombras das coisas futuras. Ah, precisa circuncisão. Não, não precisa circuncisão. Não tem roupas sagradas. Não tem uma roupa que tem uma santidade embutida nela, que quando eu coloco essa roupa eu fico mais, recebo algo de Deus, ou não existe isso. Não existe mais objetos sagrados, que através desse objeto eu possa receber alguma coisinha de Deus que não esteja em Cristo. O pessoal coloca, né, aquelas menorá, né, aquele candelabro, cheio de objeto, como se fosse sagrado, como se isso fosse dar alguma coisa de Deus para nós. Dias sagrados. Tem o dia sagrado. Esse dia aqui, se você fizer isso, você vai receber uma coisinha de Deus aqui, que está nesse dia aqui. Idiomas sagrados. Então você tem que falar o nome de Jesus em hebraico. Não tem isso? Você tem que falar nesse idioma, porque esse idioma aqui que é o idioma que tem o poder de Deus. Se você falar em português, Deus nem vai te ouvir. Tribos sagradas. Eu sou da tribo de Benjamim. Sou da tribo de Benjamim. Outro dia eu estava vendo uma mulher que ela dizia que cada mês do ano é uma tribo. Então, se você nasceu em tal mês, você é da tribo tal de Israel. E aí, cada tribo você tem características e bênçãos de Deus. É o signo gospel. Não tem tribo sagrada. Paulo, ele falou que ele era da tribo de Benjamim. Ele falou, considerei isso lixo. Por causa do conhecimento de Cristo. Não tem família sagrada. Se você for da família tal, do ungido do Senhor, você vai ter bênçãos. A nossa família é o corpo de Cristo. Ele é nosso irmão. E nele estão todas as bênçãos de Deus. Os instrumentos musicais sagrados. Se você pegar um chofar, aquele chifre do carneiro, e tocar, você vai ver a presença de Deus que vem, chega a arrepiar. Não era assim que ouvimos muitas vezes? Não existe instrumento musical sagrado. Não existe, eram coisas, sombras das coisas que viriam. A nuvem da glória de Deus. Tem um pastor muito famoso que lá nos Estados Unidos, da igreja Bethel Church, uma igreja grande. Muitas músicas que vocês conhecem, que nós conhecemos, são de lá. Ele diz que ele vê a glória de Deus como se fosse uma poeirinha dourada. Muitas vezes aparece lá no salão da reunião dele. E cai a glória de Deus e a Shekinah. Vai ser uma fumaça dourada. A manifestação de Deus é no Verbo encarnado. Não é em poeirinha dourada, nem em fumacinha. Aquelas coisas eram sombras. O profeta não disse que a glória de Deus encheria uma casa
E a glória dessa casa seria muito maior. A casa de humanidade é um homem agora. A glória de Deus é vista em um homem, Deus. Não na fumacinha. Nós não precisamos retornar a tradições judaicas para receber algo de Deus. Vocês já fizeram veredas antigas? Eu fiz. E lá falaram para mim, que se eu não tivesse a bênção dos pais, uma verbalização de palavras e propósitos sobre os filhos, como se os pais tivessem algo que em Cristo a gente não tem. E se o pai não fizesse essa bênção, esse rito, ia ficar faltando uma coisa de Deus para nós. Será que está faltando alguma coisa de Deus para nós? Porque o seu pai não falou alguma coisa para você? O seu pai, o meu pai, ele não tem bênção nenhuma para te dar. Todas as bênçãos de Deus estão em Cristo Jesus. Não falar, meu pai não me abençoou, por isso que todas as bênçãos de Deus estão em Cristo. Lá no meu casamento não teve lá a bênção do meu pai, por isso que o meu casamento não vai, não é. Todas as bênçãos de Deus estão em Cristo Jesus. Ninguém tem nenhuma bênção, irmãos. Não sobrou nada para ninguém. Não sobrou nada para ninguém. Não tem bênção de ninguém mais. Nós rogamos as bênçãos de Deus. É o máximo que nós podemos fazer. Mas lá me disseram uma vez que eu precisava dessa bênção. O filho primogênito. O filho primogênito, ele tem uma bênção especial de Deus, porque ele é o filho mais velho. Sombras e figuras do que haveria de vir. Quem que é o filho primogênito? É Jesus Cristo. Você que não é o filho primogênito, fica tranquilo, você não perdeu nada. Tudo de Deus para você está em Cristo Jesus. Está em Cristo Jesus. Quem dava corpo e dava sentido nisso era o Verbo. Deus deu tudo a nós em Cristo e não sobrou nada para ninguém, como eu falei. Em Hebreus, no capítulo 3, eles dão um conselho bem prático. Ele fala, portanto, irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus. Apóstolo e sumo sacerdote que confessamos, para de viajar. Coloque o seu pensamento em Cristo Jesus. Cristo, o Logos, é central e fonte de todo conhecimento. Sabia que no passado a teologia era a mãe de todas as ciências? A partir da teologia que se começava a querer entender alguma coisa no mundo, das coisas, né? Das ciências naturais. Porque o Logos era a base para buscar qualquer conhecimento. O fato do universo estar sendo sustentado por Cristo é o que faz com que ele possa ser compreendido e a natureza estudada. É porque Cristo sustenta tudo e ele é o Logos de Deus, e ele é a razão, é que dá para a gente entender alguma coisa nesse mundo, da física, da química. Se Cristo não estivesse sustentando tudo ordenadamente, com lógica, logos, é a mesma palavra, a mesma raiz. Se não tivesse lógica, não dava para entender. Eu faço um experimento aqui, aí acontece A. Aí eu faço o mesmo experimento, acontece B. Aí eu faço o mesmo C.
Não tem lógica nenhuma, não dá para entender. Só porque Cristo sustenta tudo é que dá para entender alguma coisa no mundo natural e no mundo espiritual. Ele é a razão de tudo. Agora a cultura moderna, ela excluiu Cristo do conhecimento. Ele é aceito no máximo no âmbito religioso privado. É como se Cristo, o Logos eterno, tivesse lugar só num pedacinho aqui, ó. O resto do mundo, de tudo que a gente faz, de tudo que a gente estuda, Cristo não tem nada a ver. É isso que o mundo diz. As escolas, portanto, são seculares. Bom, Cristo não tem nada a ver com isso aqui. Ele não tem nada a ver com a matemática, ele não tem nada a ver com a física, com a química, com as línguas, com a ética. Não. Ele não tem nada a ver, por isso que ele não faz parte aqui. Cristo só tem a ver nesse pedacinho aqui da religião. E ó, ele tem um monte de concorrente, hein? Tem o tal, tem o tal, tem outra religião tal, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Ele é só aqui, ó. Quando dão uma aula de religião lá, como é que é? É assim, não é? Eu já tive. As crianças são ensinadas que Jesus é só um pontinho na história. É só um pontinho, foi um negocinho que aconteceu lá, assim, e deu um burburinho e tal, não sei o quê. E aí veio a igreja, quando começou a igreja foi trevas, foi era de trevas, nossa, foi terrível. Ele é colocado na caixinha restrita da religião. Mas o nosso Cristo, ele é tudo. Ele está envolvido com tudo, ele sustenta tudo, ele é a base de tudo, ele tem que estar em tudo, ele tem que estar em todo lugar. Lá em Efésios diz que os pais são responsáveis por educar o filho na educação do Senhor. A educação do Senhor não é aquela que coloca Jesus aqui só no pontinho da religião, é? Não é. Eu e você somos responsáveis para criar os nossos filhos na educação do Senhor. Porque ele está envolvido com tudo. Ele é tudo. Algo prático lá no seu filho estuda, o jeito que ele estuda. Cristo é só um pontinho, ou ele é a razão de tudo? Estão estudando lá por causa dele ou para ganhar dinheiro? É o Logos, irmãos. Esse é o nosso Cristo. Glória a Deus.